A tarde ardia com 100 sóis. O verão rolava em julho. O calor se enrolava no ar e nos lençóis da dátia onde eu estava. Na colina de Putkno, corcunda o monte Akula e ao pé do monte a aldeia enruga a casa dos telhados. E atrás da aldeia um buraco. E no buraco, todo dia, o mesmo ato. O sol descia, lento e exato. E de manhã, outra vez, por toda parte, lá estava o sol escarlate. Dia após dia. Isso começou a irritar-me. Terrivelmente. Um dia me enfureço a tal ponto que de pavor tudo empalidece. E grito ao sol de pronto. Desce! Chega de vadiar nessa fornalha! E grito ao sol. Parasita! Você aí a flanar pelos ares, eu aqui cheio de tinta com a cara nos cartazes. E grito ao sol. Espere! Ouça, topete de ouro. Se em lugar de esse ocaso de pachá, você baixar em casa pra um chá. Que mosca me mordeu? É o meu fim. Para mim, sem perder tempo, o sol alargando os raios passos avança pelo campo. Não quero mostrar medo. Recuo pro quarto. Seus olhos brilham no jardim. Avançam mais. Pelas janelas, pelas portas, pelas frestas, a massa solar vem abaixo e invade a minha casa. Recobrando o fôlego, me diz o sol com a voz de baixo. Pela primeira vez recolho o fogo desde que o mundo foi criado. Você me chamou? Apanhe o chá. Pegue a compota, poeta. Lágrimas nas pontas dos olhos. O calor me fazia desvairar. Eu lhe mostro o samovar. Pois bem, sente-se, astro. Quem me mandou berrar o sol insolência sem conta? Contrafeito, me sento numa ponta do banco e espero a conta com frio no peito. Mas uma estranha claridade fluía sobre o quarto e, esquecendo os cuidados, começo pouco a pouco a palestrar com o astro. Falo disso e daquilo, como me cansa a rosta, etc. E o sol? Tá certo, mas não se desgoste. Não pinte as coisas tão pretas. E eu? Você pensa que brilhar é fácil? Prove pra ver. Mas quando se começa, é preciso prosseguir. E a gente vai e brilha pra valer. Conversamos até a noite, ou até o que antes eram trevas. Como falar ali de sombras? Ficamos íntimos os dois. Logo, com desassombro, estou batendo no seu ombro, e o sol por fim. Somos amigos, para sempre. Eu de você, você de mim. Vamos, poeta, cantar, luzir no lixo cinza do universo. Eu verterei meu sol e você o seu, com seus versos. O muro das sombras, prisão das trevas, desaba sobre o obus dos nossos sóis de duas bocas. Confusão de poesia e luz, chamas por toda parte. O sol se cansa e a noite lenta quer ir para a cama, marmota sonolenta. Eu, de repente, inflamo a minha flama e o dia fulge novamente. Brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar o brilho eterno. Gente, é para brilhar, que tudo mais vá pro inferno. Este é meu slogan e o do sol. Notas de rodapé. Dátia é uma casa de veraneio, que a gente sempre tem que começar por aí, né? Palavras que não entendemos, principalmente as palavras que são em russo. Rosta, eu tô falando rosta, mas pode ser rosta. A agência telegráfica russa, que Mayakovsky executou cartazes satíricos de 1919 a 1922. E samovar? Samovar é aquele aparelho de chá, não é? Eu sei que tem na Bela e a Fera. Ah, é aquele da Bela e a Fera? Então, porque samovar tem todos os textos russos, tem um samovar. Vamos lá, quem é Mayakovsky? Mayakovsky é um poeta russo, né? Chamado poeta da Revolução. Um poeta comunista que viveu os anos ali da Revolução Russa, né? E que foi, depois de um tempo, quando se instaura o stalinismo, ele que tinha sido essa grande voz da Revolução no seu primeiro período, a voz proletária, a voz dessa Revolução, ele passa a ser considerado um poeta burguês, né? Burguês. Um poeta difícil. Enfim, ele passou a ser hiper vigiado e patrulhado pela esquerda, né? Pela esquerda stalinista. Ele acaba, por fim, aos 36 anos, se matando com um tiro no coração.
Eu acho que tem um desgosto aí também, né? Porque a gente pode fazer um vídeo um dia sobre a Revolução Russa também, né? A Revolução Russa teve algumas fases, né? Os primeiros 10 anos foram os 10 anos de ouro, assim, digamos, né? Da Revolução Russa. Eu tava falando isso porque eu acho que tinha um pouco de desgosto nele, não só da perseguição, mas de desgosto de ver o que virou sonho, né? Você não acha? Eu acho que Mayakovsky falava isso. Ele era um poeta futurista, né? Ele pertencia a um movimento, foi muito forte, tanto nas artes visuais como na poesia, que é esse movimento futurista, que pretendia trazer para dentro das artes a dinâmica do moderno, a dinâmica do urbano, da máquina, né? E ele faz isso nesse poema, é que falando não dá para perceber, mas Mayakovsky escreve com versos curtos, dispostos de uma maneira diferente na página. Parece que é um verso em 3 linhas, assim, né? Um verso só, que são 3 versos. É bem diferentão. Essas quebras, e tem me parece, esse poema, você lendo, a primeira vez a segunda, na verdade, que eu ouço esse poema, né? Que eu normalmente leio a poesia. E ele é um poema bem declamatório, né? E tem a ver, porque o Mayakovsky, ele ia nos lugares, ele ia nas fábricas, que eu acho muito interessante, né? Essa coisa de... O poeta tem essa função, que ele fala no final, de farol, essa função de, através dos seus versos, ser uma espécie de sol, brilhar como sol, de né? brilhar como sol socialmente. Isso não era só um discurso vazio dele, porque ele era um poeta que ia nas fábricas, que estava nas ruas, ele era um sujeito que declamava mesmo. A poesia dele não era uma poesia de livro, né? Ela, obviamente, é editada e tem livros e tal, mas... Não, imagina a dor dele, então, que era um cara que ia na fábrica, que acreditava nisso, no poeta, que quando começa muito... a sofrer perseguição. Dizendo que ele é inacessível, que as pessoas não entendem o que ele fala, que eu acho muito pertinente esse poema para a gente entender até mesmo uma espécie de crise das esquerdas que a gente está tendo hoje. E me parece muito interessante essa visão do Mayakovsky como o poeta é um sol, o poeta ilumina, o poeta vai trazer luz para esses muros de sombra, né? E justamente trazendo para outras classes, que não a classe artística, a classe intelectualizada, etc., trazendo uma dimensão do novo, do desconhecido. Também eu gosto muito dessa poesia, porque tem essa dimensão, mas porque tem essa coisa fantástica, né, dele tá lá, ele tá lá numa casa de veraneio, né, aí ele começa a se entediar com a mesmice do sol nascer e se pôr todo dia, e vira pro sol e fala, puta sol, que puta saco você aí, brilhando, por que em vez de ficar aí que nem um pachá, você não desce aqui pra conversar? E o sol desce, né? E conversa. E essa resposta do sol, do tipo, você pensa que brilhar é fácil? Tenta pra ver. De fato, o artista tem um papel fundamental, que é dar um chacoalhão na realidade, do tipo, olha outras coisas que podem ser vistas além disso. Ou como diz o Klee, que é lindo que ele fala, o que o artista deve fazer é tornar visível o invisível. E o Mayakovsky, ele faz isso, ele narra esse embate dele com o sol e com o brilho, e como lidar com esse brilho, que também não é um brilho egocêntrico, do tipo, brilhem, olhem pra mim. Que a gente é pra brilhar, que depois o Caetano... vamos dizer que o Caetano cita, não que ele rouba, né? Gente é pra brilhar, e não eu sou pra brilhar, eu sou um sol, né? Eu sou como um poeta, eu vou brilhar como um farol, pra todo mundo brilhar. Pra iluminar todos. Porque o farol em si não brilha, o farol joga a luz. É muito bonito isso. E principalmente, eu acho que esse poema traz uma questão que você levantou pela beira aí, que é dessa funcionalidade ou não da arte, de um engajamento ou não da arte. O que é quando você fala da arte e da realidade? Qual a relação desse poema com a realidade? É evidente que é uma situação fantástica, claro, de um chazinho com compota, com o sol. Existe um elemento da realidade, por exemplo, o trabalho dele na impressão dos cartazes para a agência lá dos telégrafos e tal, que aparece, assim, de canto. A realidade, ou seja, a vivência do sujeito, do poeta,
ela não aparece no texto de uma maneira direta. Existe uma diferença fundamental quando a gente vai ler qualquer obra de fato, que é a diferença entre a pessoa e o eu lírico. Claro que essa situação é fictícia, fantasiosa e etc. Essa é a graça de fato da literatura, mas tem um elemento do real que entra na fantasia, no caso, talvez o local em que ele está, né? Que origina o poema. Mas que pouco importa se é verdade ou não. Quando eu estou falando de realidade, eu não estou falando de uma realidade cotidiana ali, né? Porque, entendeu? Eu estou falando de uma realidade que está vinculado com o seu tempo, no sentido de que sabe o que está acontecendo ao seu redor. Que tem uma análise, um olhar que ao mesmo tempo está dentro e está um pouco distanciado, para poder olhar e falar, ó, o que mais eu vejo aqui, entendeu? E aí eu estou fazendo uma contraposição de artistas que vivem em redomas. Tem artistas que vivem em redomas intelectuais, em redomas sociais, em redomas, né, no seu próprio mundo. Quer dizer, o sujeito consegue transformar ou transfigurar a experiência vivida que ele tem no contato, na relação com o outro, ele transforma essa experiência em uma outra coisa através de uma linguagem que é nova. E é essa linguagem e não o tema em si que é a provocação, ou que é a novidade, que é a diferença. Porque mas se você fala que é a linguagem não o tema, a gente vai entrar em outra discussão que a gente daí tem que fazer outro vídeo, que é sobre forma e conteúdo e como se relaciona no campo artístico ou em qualquer outra coisa. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, que é impossível a gente falar de poesia sem falar que a poesia é um trabalho de linguagem. Não, eu acho que é impossível falar de arte sem falar que é arte. Sem falar que é uma questão de linguagem. Porque a gente tem, atualmente, uma espécie, e aí eu retomo o começo dessa fala, uma espécie de patrulhamento de conteúdos, né? Quando você diz isso não é popular, isso não é da esquerda, isso é x-fóbico, isso é tananã, quando não se percebe que muitas vezes a transformação, a transmutação, a provocação da arte, ela está além daquilo que está sendo dito, ela está também numa maneira de dizer. Né? Se você não passa pelo processo de transformação do vivido, você não tem arte, você tem um diário, você tem um depoimento, você tem uma outra coisa. Essa é uma discussão longa. Muito longa, do que é arte e do que não é arte. E eu nem acho que nós duas somos as melhores pessoas para travar essa discussão. Mas a gente gosta mas de a gente é metida, a gente gosta que a gente gosta de arte. Tem uma virada aí, né, do que é arte ou não dentro da história da arte. A gente teria que aprofundar historicamente para dizer isso. O que eu acho só é que, independente dessa virada, na leitura de uma obra de arte, de uma apreciação de uma obra de arte, e principalmente de uma apreciação de poesia, que é o que a gente está fazendo aqui, não vamos esquecer, até porque esse vídeo está ficando longo pra caralho, há que se separar a vida, né, a vida dele, o que ele vivia cotidianamente, do que né, apesar do título da obra ser Aventura de Vladimir Mayakovsky na Dasha, não é o Vladimir Mayakovsky ele em si, e não é o sol, né? É tudo metáfora. Como ele vai dizer da função do poeta, ou do papel do poeta de iluminar, de brilhar, de lançar luz sobre as sombras, como ele diz isso, que é a diferença entre a linguagem denotativa e a conotativa. Ele faz isso através de uma potência de linguagem, de um elemento que está falando com a gente num lugar que não é o lugar do discurso panfletário, não é o lugar da análise jornalística, não é um outro lugar que mobiliza outras coisas. Sim, né? Que é o lugar da arte. Que é o lugar da poesia. Temos um vídeo? Temos um vídeo longuésimo.